Imagine a seguinte cena. Você chega na beira da água, escolhe o ponto ideal e prepara aquela ceva de primeira, caprichada e cara. Você monta o cenário esperando atrair a nata dos peixes do lugar. Mas passa 1 hora, 2 horas e nada. A ponta da vara ou a boia ficam ali, paradas, como se tivessem sido fincadas no chão. Ou pior, só entra peixe miúdo, enquanto você continua na espera do troféu. Te parece familiar? E se eu te dissesse que, nesse exato momento, o peixão está a 5 metros da sua ceva, olha para ela e foge apavorado? É isso mesmo. Você não está alimentando o peixe, você está espantando ele. Hoje, nós vamos revelar o erro fatal que transforma a sua isca num verdadeiro repelente subaquático. E não é nada do que as marcas escrevem nas embalagens por aí. Preparado para saber a verdade? Para entender por que esse paradoxo acontece, a gente precisa pensar como peixe por 1 minuto. Esqueça a lógica humana de que, quanto mais comida, melhor. O peixe tem sentidos completamente diferentes. O olfato dele é milhares de vezes mais aguçado que o de um cachorro. A linha lateral capta a menor vibração da água, e a visão funciona de um jeito que a gente nem imagina. No mundo da pesca, existe o fator pressão e a cautela. Um peixe grande, seja uma carpa, um tambaqui ou um exemplar de respeito, só chegou a esse tamanho porque é desconfiado. Ele não se joga em qualquer coisa. Qualquer mudança artificial no ambiente é um sinal de alerta. A gente costuma achar que a ceva é um banquete servido, mas se esse banquete cheira a laboratório químico ou parece uma armadilha, nenhum troféu que se preze vai chegar perto. Vamos analisar agora, passo a passo, o que exatamente você está fazendo de errado. Vamos começar pelo erro mais comum de todos, que eu chamo de ataque químico. Muitos pescadores seguem aquela lógica de que, quanto mais, melhor, e acabam despejando meio frasco de atrativo na ceva. Aqui fora, na beira do rio, o cheiro parece ótimo. Morango, tutti-frutti, alho. Mas vamos pensar no que acontece lá embaixo d'água. No ambiente aquático, os aromas se espalham de forma diferente, e a concentração no ponto de pesca fica absurda. Para os receptores sensíveis do peixe, aquilo não é um perfume agradável, é uma verdadeira queimadura química. É como se alguém espirrasse spray de pimenta direto no seu rosto. O peixe se aproxima, leva esse choque sensorial e foge apavorado. Isso é ainda mais crítico em águas frias, onde a dispersão do cheiro é mais lenta. Um exemplo clássico é o uso exagerado de dips concentrados direto no cevador. Sem perceber, você cria uma zona morta em volta do anzol, onde o peixe simplesmente não consegue chegar perto. O segundo erro tem a ver com a física dos óleos e das gorduras. Você já deve ter ouvido que óleo não combina com água fria, mas sabe por que isso acaba espantando o peixe? Imagine que você usou um atrativo oleoso, como um fish oil ou óleo de cânhamo, com a água abaixo dos 10 graus. O óleo simplesmente não dilui, ele acaba coagulando, criando uma película gordurosa ou pequenas esferas densas. Quando o peixe chega atraído pelo rastro inicial e começa a filtrar o alimento, essas partículas de gordura grudam nas brânquias e em toda a cavidade bucal dele. Em vez de se alimentar, ele sente um desconforto enorme. Fica difícil respirar e os seus receptores ficam todos entupidos por essa gordura pastosa. O mecanismo de alimentação é interrompido. O peixe sente que aquela comida é errada, pesada e perigosa para o organismo dele. Ele deixa o local para tentar limpar as guelras e não volta mais. O irônico é que, no verão, essa mesma mistura faria você arrebentar de pegar peixe, mas agora ela funciona como um verdadeiro bloqueio. A terceira dica é sobre a cor da ceva. A gente costuma ignorar o contraste que ela faz no fundo. Imagina aquele fundo escuro e lodoso, típico da maioria das nossas represas e pesqueiros. Aí você chega e joga uns 2 quilos de uma ceva amarela vibrante. O resultado é um clarão enorme lá embaixo.
Para os peixes pequenos, isso até desperta curiosidade. Mas para uma carpa ou uma tilápia das grandes, aquele brilho todo é um sinal de perigo imediato. Num fundo claro assim, o peixe fica totalmente exposto para os predadores. Uma traíra ou um tucunaré ficam só de tocaia esperando esse vacilo. O instinto de sobrevivência de um peixe troféu é muito mais forte que a fome. Ele enxerga esse ponto claro como um holofote num quarto escuro e prefere ficar ali na beirada, onde a camuflagem dele ainda funciona. Você pode passar horas esperando em cima desse farol, mas o peixe vai ficar só rodeando, sem nunca entrar de vez no ponto. O quarto ponto é a granulometria, ou seja, o tamanho das partículas da sua ceva. Sabe aquele ditado que diz que tamanho é documento? Pois é, aqui ele funciona ao contrário. Se a sua massa for composta apenas por poeira, farelo fino e biscoito moído, você vai criar apenas uma nuvem na água. Essa nuvem atrai o peixe miúdo instantaneamente. Lambaris e outros peixinhos encostam aos montes, criando aquele alvoroço e beliscando a isca sem parar, sem deixar ela assentar no fundo. O peixe grande detesta essa bagunça. Além disso, ele não encontra nada que preste para comer ali. Um exemplar de grande porte gasta muita energia para filtrar partículas tão pequenas, e ele sabe que o esforço não compensa. Ele simplesmente ignora e passa direto em busca de algo mais substancial, como um caramujo, uma larva ou um grão maior. Uma ceva que esfarela muito é boa para manter o ritmo da pescaria, mas acaba servindo como um filtro que afasta os grandes troféus. O quinto ponto é a ceva azeda. Esse é um erro clássico em pescarias de vários dias. Você cozinha o milho, o farelo ou a ervilha, deixa o balde ali no sol, e no dia seguinte, o cheiro já está ácido. Muita gente pensa, não tem problema, o peixe nem liga, a fermentação até ajuda. Isso é um grande mito. Existe uma diferença enorme entre fermentação controlada e putrefação. A ceva azeda altera o pH da água exatamente no seu ponto de pesca. Ela começa a liberar gás carbônico e toxinas, deixando a água ácida naquela região. O peixe percebe essa mudança química a metros de distância. Para ele, é um sinal biológico de que a comida está estragada e é perigosa. Sem perceber, você transforma um ponto promissor em uma zona morta. Se a sua ceva azedou, não tenha dó. Jogue no mato, longe da margem, mas nunca dentro da água. O sexto erro é a ceva ativa demais, o famoso efeito geyser no fundo. Muitos fabricantes adicionam partículas flutuantes à mistura, como farelo de cânhamo ou coco ralado. A ideia é que essas partículas subam na coluna d'água para atrair o peixe de longe. O problema é que, em excesso, isso vira uma bagunça. Tudo borbulha, sobe e desce sem parar. Para uma carpa agitada, isso pode até ser uma vantagem. Mas peixes maiores e mais manhosos de fundo acabam se assustando com tanta movimentação artificial. A comida não deve ficar pulando na frente do peixe. Se a ceva é ativa demais, ela não forma aquele tapete de trato no fundo. Ela cria apenas uma coluna de detritos. O peixe grande prefere o alimento inerte, que fica ali parado, esperando para ser comido. Quando há muita partícula subindo, o peixe associa isso a peixes pequenos e agitados roubando a comida, e não a uma fonte de alimento estável e segura. O sétimo tópico é a hidratação incorreta. Errar a mão na água é o maior erro de quem está começando. A massa até parece úmida e chega a formar bolas, mas, ao tocar na água, ela explode rápido demais, muitas vezes ainda na coluna d'água ou logo que bate no fundo. O resultado? A correnteza espalha o trato por uma área enorme. Em vez de concentrar o peixe, você acaba dispersando o cardume. O peixe, que deveria estar focado em um ponto de 50 por 50 centímetros, começa a vagar pela região para pegar apenas migalhas. Com isso, a competição diminui e as fisgadas ficam raras e instáveis.
O peixe grande gosta de se alimentar em um ponto fixo e compacto. Se a ceva correr 5 metros rio abaixo, o cardume vai se espalhar e ir embora. A massa bem hidratada deve chegar intacta ao fundo dentro do alimentador, para só então começar a soltar. Lembre-se, a mecânica da ceva é o segredo para dominar o peixe. O 8º erro está ligado ao cheiro, mas não ao da ceva, e sim ao das suas próprias mãos. O olfato dos peixes é simplesmente incrível. Agora pare e olhe para as suas mãos. Você fumou recentemente? Passou repelente ou protetor solar? Abasteceu o carro vindo para cá? Saiba que cheiros como nicotina, repelentes e derivados de petróleo são sinais de perigo mortal para os peixes. Ao manusear o trato ou colocar a isca no anzol com as mãos contaminadas, você libera micropartículas dessas substâncias na água. Para o peixe, isso funciona como uma sirene de alerta. Os repelentes de insetos são os piores, pois possuem componentes que causam pânico imediato neles. Se você passou repelente e logo depois mexeu no balde de ceva, pode guardar o equipamento e ir embora. Você não vai ver peixe grande hoje. Por isso, a regra é clara. Sempre lave muito bem as mãos com a água do próprio local, antes de tocar em qualquer coisa que vá para dentro d'água. O 9º ponto é o que chamamos de saciedade. Sim, é perfeitamente possível tratar demais o peixe, especialmente se você usar misturas muito nutritivas quando eles estão pouco ativos. Se você despejar quilos de pellets, boilies ou massas gordas na água em épocas de metabolismo lento, como no frio ou em mudanças bruscas de tempo, o peixe vai ficar cheio rapidinho. Ele come apenas alguns grãos, sente que já repousa as energias e entra em um estado passivo. O peixe pode até continuar ali no local, mas não vai bater. Sua isca acaba se perdendo no meio de um banquete calórico. Lembre-se, o papel do trato é despertar o apetite e não matar a fome. A ceva deve ser saborosa e aromática, mas leve e pobre em calorias. O objetivo é fazer o peixe comer, comer e nunca se sentir satisfeito, até que ele encontre o que realmente importa, o seu anzol. O 10º erro é ignorar a correnteza na hora de fazer o trato inicial. É pura questão de física e geometria, mas que muita gente deixa passar. Você encontra o ponto ideal no fundo, trava a linha no clipe e começa a arremessar os alimentadores carregados. O problema é que, se o rio tiver correnteza e uma profundidade considerável, o alimentador vai sendo arrastado enquanto desce. Com isso, a ceva acaba caindo metros abaixo de onde você fez a medição. O resultado é frustrante. Você está pescando em um lugar, mas o banquete está em outro. O peixe encosta na comida, enquanto a sua isca fica isolada no limpo, rio acima. Lembre-se, o peixe grande raramente sobe além do rastro da ceva. Ele fica posicionado em cima do trato ou um pouco mais abaixo. Às vezes, você acha que o peixe não está querendo comer, mas, na verdade, você apenas errou o alvo. Por isso, sempre faça uma compensação para o arrasto da correnteza, garantindo que sua isca caia exatamente onde a diversão está acontecendo. 11º ponto. A falta do componente animal quando ele é vital. A gente se acostuma muito a usar apenas farelos e massas, mas na dieta da carpa, da brema e principalmente do tenca, a proteína animal é fundamental. Estamos falando de larvas, minhocas picadas e bloodworms. Se você pesca em um ambiente rico em alimento natural e oferece apenas uma ceva doce ou de padaria, o peixe pode simplesmente não entender aquilo como comida. Imagine que você está esperando um bife suculento e te oferecem uma bolacha seca. Pode até ter um cheiro bom, mas não sustenta. Adicionar o caldo de minhoca ou larvas picadas na ceva envia um sinal químico poderoso de alta proteína. Isso deixa o peixe grande fissurado. Muitas vezes, a falta desse ingrediente é o motivo de você só pegar peixe miúdo, enquanto os grandes ignoram o seu ponto de pesca para continuar revirando o lodo ali
do lado atrás de alimento natural. O erro número 12 é o sal e o açúcar, ou melhor, o desequilíbrio entre eles. Muita gente esquece que eles funcionam como conservantes e potentes realçadores de sabor. Na natureza, o peixe busca minerais, já que a água doce costuma ser pobre em sódio. Usar sal na ceva durante a primavera ou em águas frias pode atrair o peixe como um ímã. Mas cuidado, se passar do ponto, o efeito é reverso. O excesso de sal causa desidratação e o peixe acaba se afastando pelo desconforto. Já no verão, o perigo é o excesso de açúcar ou melaço. Se ficar doce demais, pode acabar enjoando o peixe. Mas o pior mesmo é a fermentação. Se você prepara uma massa doce logo cedo e pesca sob o sol forte, à tarde esse açúcar já virou álcool ou vinagre, estragando tudo. O segredo é o equilíbrio e o respeito à estação. Primavera combina com sal e especiarias. Verão pede açúcar e frutas. Mas lembre-se, sempre com moderação. O 13º ponto é o ruído durante a ceva. Quem pesca carpa conhece bem o spombing, que é o uso daquele foguete para alimentar. É uma técnica eficiente, mas faz muito barulho. Se você está pescando em águas rasas, com menos de 2 metros de profundidade, o impacto de um alimentador pesado ou de uma bola de massa é igual ao de um tijolo caindo na água. E saiba que os grandes exemplares morrem de medo desse impacto. Se você bombardeia o ponto a cada 2 minutos, acaba espantando os peixes mais manhosos. Eles vão se afastar para uma distância segura e esperar a confusão passar. Por isso, às vezes é melhor fazer uma ceva pesada de uma vez só e depois manter o silêncio por 1 ou 2 horas, jogando apenas pequenas porções. O silêncio é uma estratégia fundamental na hora de tratar, especialmente em represas selvagens ou em locais onde o peixe já está muito esperto. O 14º erro é usar água da torneira para preparar a massa. Parece um detalhe bobo, né? Muita gente gosta de adiantar o serviço em casa para ganhar tempo na beira do rio, mas acaba cometendo esse erro fatal: usar água da rede pública. O problema é o cloro. Ele é feito justamente para esterilizar, para matar qualquer forma de vida. Para o peixe, o cheiro do cloro é um sinal de alerta, um verdadeiro sinal de perigo. Ele anula qualquer atrativo, seja baunilha, morango ou qualquer outra essência. Mesmo que você deixe a água descansar, aquele rastro químico continua lá. Quando você joga essa massa na água, está introduzindo um elemento estranho e agressivo no ambiente. Por isso, grave bem. Sempre, mas sempre mesmo, use apenas a água do próprio local onde você vai pescar. Só ela tem a microflora natural e o pH ideal, sem nenhuma química para espantar o peixe. O 15º ponto é a falta de sintonia entre a ceva e a isca. Imagine a cena. Você está tratando a água com pellets de peixe, mas no anzol coloca milho doce. Isso gera um contraste confuso. Ou então, usa uma massa de biscoito doce e tenta a sorte com um tufo de minhocas. Às vezes, o contraste até funciona, mas na maioria das vezes, o peixe grande busca justamente o que ele está sentindo no cheiro do local. Se você criou um tapete de milho e cânhamo no fundo, a isca precisa ser milho ou algo que o imite. Pense no peixe como um aspirador de pó. Ele suga tudo de uma vez. Se a isca for radicalmente diferente do resto no sabor ou no cheiro, ele pode cuspir na hora, por puro reflexo, identificando aquilo como um objeto estranho. A regra de ouro é simples. Pesque com o que você ceva. É o básico do básico, mas muita gente acaba esquecendo disso na hora de querer inventar moda. O 16º erro é o chamado efeito aspirador e a competição entre as espécies. Às vezes, a sua ceva é tão atrativa e farelenta que acaba atraindo um cardume enorme de peixes miúdos e agressivos. São centenas deles, agindo como loucos e limpando tudo em questão de segundos. Já o peixe grande é mais calmo, mais lento.
Quando ele encosta e vê aquela agitação toda da molecada na frente do nariz, ele simplesmente não quer entrar na briga. Ele se sente desconfortável no meio daquela confusão. O seu desafio aqui é selecionar o peixe. E como fazer isso? Você precisa engrossar o trato. Elimine as partículas finas, deixe a massa mais pegajosa e pesada, para que ela pare no fundo como uma pedra. Assim, ela só vai estar disponível para quem tem boca grande o suficiente para abocanhar o trato. Se você não ajustar a mecânica da sua ceva para afastar os pequenos, o peixe grande simplesmente não vai conseguir chegar à mesa. O 17º ponto é a falta de competição por comida. Esse é o outro lado da moeda. Se você jogar ceva demais e espalhar por uma área muito grande, o peixe não vai precisar competir. Ele vai nadar tranquilo, pegando um grãozinho aqui e outro ali, sem pressa nenhuma. O peixe fica satisfeito, relaxado, e o resultado é que a ação fica devagar. O cenário ideal é ter comida na medida certa para gerar aquele alvoroço no fundo. É muita boca para pouco trato. Aí o instinto fala mais alto. Pega logo, antes que o outro coma. Nessa hora, o peixe perde a cautela e ataca a sua isca com vontade. A arte de cevar é exatamente esse equilíbrio. Atrair sem encher a barriga do peixe, criando uma sensação de escassez em meio a um cheiro irresistível. O 18º erro é se prender a estereótipos de cores baseados apenas na estação do ano. Muita gente segue aquela regra básica: usar tons escuros na primavera e tons claros no verão. Mas a verdade é que isso é uma simplificação exagerada. O que manda de verdade é a transparência da água. No verão, por exemplo, a água pode florescer e ficar com aquele tom verde musgo bem turvo. Lá no fundo, a visibilidade fica praticamente zero. Numa situação dessas, a cor da isca ou da ceva deixa de ser o principal estímulo visual. O que passa a atrair o peixe, de fato, é o cheiro e a vibração. Já no outono, a água tende a clarear, e até um atrativo escuro consegue ser visto em profundidades maiores. O grande erro é seguir cegamente as regras dos manuais, sem observar as condições reais do dia. Às vezes, uma ceva vermelha funciona muito melhor que uma preta na primavera, simplesmente por imitar um aglomerado de larvas. Então, o segredo é: experimente e observe a reação do peixe, em vez de se apegar a dogmas. O 19º erro é ignorar a termoclina. Isso tem mais a ver com a física da água, mas a ceva desempenha um papel fundamental aqui. No verão, é comum a água sofrer uma estratificação, quente na superfície e fria, sem oxigênio, lá no fundo. Se você tratar o fundo de um poço profundo, onde a termoclina bloqueou o oxigênio, o peixe simplesmente não vai descer. Não importa quão incrível seja a sua ceva, ele vai permanecer na meia água, logo acima da camada gelada. Nesse cenário, a ceva de fundo é inútil e até prejudicial, pois vai acabar apodrecendo onde não há oxigênio para a decomposição natural. O erro aqui é insistir no fundo enquanto o peixe está suspenso. Para resolver isso, você precisa de uma ceva leve, que afunde bem devagar, como o zigue-rigue na pesca de carpas, ou buscar locais mais rasos, onde a água é mais misturada e oxigenada. E para fechar, o 20º erro: acreditar em milagre ou na tal fórmula mágica. Muita gente pensa: vou comprar a massa mais cara, daquela marca famosa, e o peixe vai pular sozinho no samburá. O problema é que, agindo assim, você joga toda a responsabilidade nas costas do fabricante. Só que a ceva é apenas uma ferramenta, tipo um martelo. Com um martelo você pode construir uma casa, mas também pode acertar o próprio dedo. A mistura mais cara do mundo, se for preparada do jeito errado ou jogada no lugar e na hora errada, vai render muito menos que um farelo simples na mão de um pescador que conhece o rio. O erro fatal é não usar a cabeça. Você precisa analisar o fundo, o clima e a atividade do peixe.
A mecânica da massa tem que se ajustar à situação. A ceva serve para resolver um problema específico ali na hora, e não para ser apenas um ritual ou um agrado para o fundo do rio. Pescar não é sorte, é um jogo de xadrez contra a natureza. Agora você entende que a sua ceva não é apenas comida, mas uma ferramenta estratégica para dominar o comportamento do peixe. O aroma, a cor, a textura e o valor nutricional. Tudo isso conta. Um pequeno detalhe pode garantir o troféu da sua vida ou espantá-lo de vez. A grande lição de hoje é: pare de tratar a água sem critério. Antes de arremessar, pergunte-se: para quem estou preparando esse banquete e como o peixe enxerga isso lá embaixo? Evite exagerar na química. Use sempre produtos frescos e muito cuidado com o cheiro das suas mãos. Colocando isso em prática, você vai ver pontos parados ganharem vida e os peixinhos pequenos darem lugar às puxadas brutas de grandes exemplares. Valeu por acompanhar até aqui. Se você se identificou com algum desses erros, comenta aí. Qual foi o ingrediente mais estranho que você já colocou na sua massa? Se inscreva no canal, deixa o seu like e a gente se vê na beira d'água. Boas fisgadas e linha esticada.